tarde a todos. Um especial elogio, aplauso à iniciativa da Vida Imobiliária, na pessoa do Dr. António Gil Machado, porque estas iniciativas realmente são necessárias mesmo num momento em que há uma certa depressão, fruto, naturalmente, das circunstâncias que todos conhecemos e vivemos. Temos aqui hoje um desafio que é falar de reabilitação dirigida ou tendo como destino o arrendamento acessível ou o programa de rendas acessíveis. No passado falávamos de reabilitação para o alojamento local, hoje estamos aqui a tentar, enfim, esboçar, tentar identificar este novo regime e depois serão naturalmente os promotores, serão os empreendedores que vão verificar se as condições de preço, as condições de desenvolvimento urbano, as condições da própria contratação para este fim têm as virtualidades que são anunciadas pelo legislador. Desde logo, temos que começar pela Lei de Bases da Habitação, Lei 83 de 2019, de 3 de setembro, que define claramente como política, a nova política de habitação, a definição de regimes de renda especiais, nomeadamente a renda acessível. E consagra expressamente o seguinte: o Estado discrimina positivamente o arrendamento sem termo ou de longa duração. E é aqui que surge a novidade, é que realmente o legislador assumiu, uma vez, de forma clara, que ao invés de apostar no vinculismo do regime do arrendamento, cercear a vontade negocial das partes, que o que quer é o arrendamento de duração longa. Tinha antes criado um regime próprio, que é o arrendamento de longa duração, ou direito real, digamos assim, duradouro, que é para alguém morar vitaliciamente numa casa, tendo contrapartidas para esse direito. Não funcionou e agora o legislador quer que o mercado se estruture entre a habitação própria, a renda livre e a renda acessível, que não é comparável, que não se pretende encaixar na designação sempre estigmatizante das rendas sociais ou dos custos controlados. Não é isso. A renda acessível significa uma opção entre ter uma casa própria ou pagar uma renda, por isso acessível, mas num sítio enquadrado num regime, diria, dito normal, não apontar para um setor de habitação social, que não é incompatível, naturalmente, não é de desconsiderar, mas que o legislador pretendeu algo diferente. E, desde logo, começou por referir no programa do arrendamento acessível a noção de alojamento ao contrário do imóvel ou fração autónoma. E diz que aquilo que está aqui em causa são alojamentos. É criarem condições os proprietários e os candidatos, neste caso futuros arrendatários, condições para se encontrarem algures num preço de renda, num valor de renda que se torne equilibrado e por isso seja uma alternativa a este modelo das rendas sociais e da habitação própria com financiamento bancário. Este conceito é muito interessante. O conceito de alojamento é muito interessante. Não vamos poder, enfim, aqui tratá-lo. O Dr. Rui Rezende vai dar alguma informação sobre isso, mas, naturalmente, os promotores da reabilitação urbana que estavam preocupados em criar um produto para o alojamento local tinha um licenciamento autónomo e que tinha uma proximidade àquilo que era a atividade turística, hoje não. Hoje, nesse alojamento, podemos ter uma residência familiar ou uma residência estudantil. E por isso não se trata, de forma pura, de arrendamento habitacional, mas de arrendamento por uma atividade económica condicionada que é facultar a residência ou a possibilidade de residir nesse local, nesse alojamento de uma família ou de um estudante. Quais são as grandes vantagens? Onde é que se suportam essas vantagens? Como é que a coisa foi construída para ser bem entendida? E isso é muito importante. É que não vale a pena nós traduzirmos por palavras o que não se entende. Não se entende no mercado em geral, não entendem os promotores, não entendem os arrendatários, não entendem os senhorios. Tem que ser explicado. Não, aqui tem que ser entendido. O que é que o legislador disse? Disse coisas que me parecem de fácil entendimento. Diz logo que uma das grandes vantagens é a redução do preço da renda. Há uma redução do preço da renda? Sim. Porquê? Porque o legislador vai tamponar, vai estabelecer um teto máximo para as rendas. E um critério, que é que as rendas têm que ser abaixo das rendas normais do mercado. E nesse sentido podemos dizer, entendo. Duração mínima dos contratos.
dado que a discriminação positiva é para contratos longos, estáveis, então o legislador diz o mínimo de 5 anos. Também se entende. Depois, outra vantagem, contratação de seguros, quer pelo senhorio, quer pelo arrendatário. Obrigatória. Para quê? Do lado do senhorio, para que a renda que ele contratou seja paga e, se não for, que a entidade seguradora o faça. Do lado do arrendatário, se tiver alguma situação de incapacidade de força maior que perca o rendimento, o seguro que suporte o custo dessa renda. E dessa maneira, nós estamos a falar de um contrato que tem um tripé: a vontade das partes, o seguro do lado do senhorio e o seguro do lado do arrendatário. Também se entende. E a outra grande vantagem é a limitação da taxa de esforço para efeitos daquilo que são as tipologias disponíveis. Ou seja, eu não posso ter uma taxa de esforço no sentido de um rendimento médio mensal baixo e querer um T4. Não. Eu só posso gastar na renda entre 15% a 35% do meu rendimento médio mensal. E a taxa de esforço está limitada. E também o mínimo de utilização está limitado. Eu não posso ter um filho e ter um T4, sendo um casal. Eu tenho que estar a limitar o meu uso em função, ou utilidade, em função da disponibilidade, da capacidade que tenho de fazer face a esse contrato e a essas obrigações. Parece-me interessante. Então, o que é que nós vamos ter necessariamente? Vamos ter um enquadramento urbanístico, vai aqui ser falado pelo Dr. Rui Rezende, vamos ter um enquadramento fiscal desta operação, ser falada pelo o André Batoca, e um contrato, que é o que liga as partes e que dá origem, naturalmente, àquilo que se chama Programa de Rendas Acessíveis. Esse contrato, não vou aqui esmiuçar, como também se diz, não vou aqui detalhar com precisão, mas é preciso que se entenda que este contrato não é um pré-fabricado dos antigos contratos de arrendamento habitacional. É algo que tem que ser feito à medida desta realidade que o legislador pretendeu estabelecer de modo a equilibrar o sistema. Leia-se, sistema é o quê? Habitação própria e habitação por conta de outrem, arrendada, em que o gozo não é um gozo meu, no sentido da propriedade minha, mas é um gozo cedido por outrem, a quem eu pago uma renda, a quem eu pago uma prestação. Então tenho um contrato com uma finalidade, e diz finalidade, habitação. Não. A finalidade é a residência permanente, familiar, ou a residência temporária de estudantes. O objeto, que é um alojamento com características próprias, uma pequena indicação, vai ser dito também, o quarto não pode ter menos de 6 metros. Já não é mau. A questão dos estacionamentos depende. Aquilo tem características que estão estabelecidas na lei e isso é importante. Depois o prazo, mínimo de 5 anos, se for residência familiar, e mínimo de 9 meses se for estudantil. E a renda tem um limite máximo, tem um critério de cálculo em função da tipologia, e as tipologias em função das áreas, de localização, etc, etc. E por isso as rendas não é algo que eu negocie em função do interesse do outro em ter acesso àquela casa, eu tenho que negociar aquilo dentro de balizas que são estabelecidas pelo legislador numa portaria para o efeito. E a taxa de esforço é, eu posso querer, mas não conseguir. Não me deixam estabelecer este contrato, eu não conseguir entre 15% e 35% do rendimento médio mensal. Depois temos os seguros como elemento necessário do contrato. Não vale a pena. Qual é a garantia? É a fiança do pai? É isto? Não. A garantia é o seguro, que tem uma incidência do lado, uma cobertura do lado do senhorio e outra cobertura do lado do arrendatário, sendo que ainda pode ter uma terceira cobertura, que é os danos causados no imóvel, mas aí poderá o seguro ser substituído por uma caução equivalente a 2 meses de renda. Então, nós temos esse contrato, com estas coisas todas, onde está um candidato, que é o agregado familiar e o seu representante, que quer ir para aquela casa. Temos alguém que disponibiliza o arrendamento, disponibiliza o alojamento para arrendamento numa plataforma própria para o efeito. Há este encontro de posições, assina-se um contrato. E esse contrato tem que ter em anexo, e vou já terminar, tem que ter em anexo a ficha do alojamento, quais são as características do alojamento, onde estão as tipologias, tudo isso. Tem que ter a declaração das condições do alojamento, em que se reconhece que aquele alojamento tem as condições que estão estabelecidas e respeito à lei, e é um compromisso que, não sendo, digamos assim, verdadeiro, que cria responsabilidades significativas. O certificado de inscrição do alojamento na pedida plataforma, que é gerida pelo IRU.
O certificado de registro da candidatura por parte do agregado familiar, no caso do seu representante, da pessoa que indica o agregado familiar, porque é através dos rendimentos do agregado familiar que se calcula a taxa de esforço para pagar a renda, e é através da inscrição do alojamento que se calcula a renda máxima que pode ser cobrada em função da tipologia e dos critérios que a lei também estabelece. E o comprovativo dos seguros obrigatórios. E com isso nós temos um contrato que está para validação pela entidade que faz a gestão destes programas. Depois de estar validado, entra, digamos assim, em vigor e temos uma relação duradoura de arrendamento suportado ou, se quiserem, balizado por rendas acessíveis. Com isso, nós poderemos ter, no futuro, a substituição da finalidade alojamento local por uma finalidade de alojamento para familiar, para agregados familiares ou para estudantes. Poderá dizer-se, desde logo, que isto é uma ideia bonita, é uma ideia que poderia ser bonita, não o sendo, se o valor do investimento comportasse rendas como elas estão a ser estabelecidas. Já estão aprovadas, os tetos, rendas em função das zonas, tudo isto está num conjunto significativo de portarias que nós vamos disponibilizar com o resumo desta lei, tudo isso vai ser disponibilizado para quem tiver interesse. Mas dizia eu que o grande obstáculo pode ser, mas não se consegue produzir habitação em reabilitação ou nova, em zonas que se possa residir, com um custo, com um investimento, que a renda reduzida, abaixo do mercado, dê uma yield, dê uma rentabilidade que seja acessível, no sentido também para o investidor, que seja comportável. Depende. Depende qual é o patamar, qual é a zona de saída e a zona de chegada em função dos custos de construção. Mas esse é o raciocínio, esse é o trabalho que, naturalmente, os promotores que estão na produção, que estão na indústria do imobiliário, têm que fazer. Do nosso lado, temos que ler a lei, temos que apresentar os caminhos e, naturalmente, depois terão que ser feitas as escolhas de quem entenda que este caminho pode ser prosseguido para atingir o resultado, é um resultado programático que o legislador estabeleceu. E agora, penso que de seguida serão feitas outras intervenções num campos diversos e, no final, um pequeno debate ou algumas questões, e agradeço naturalmente a oportunidade, em meu nome e do escritório da RSA, a oportunidade de falarmos de um assunto que não é muito conhecido, mas que naturalmente é uma aposta interessantíssima para o mercado e para as famílias.